Boa noite a todos, estimados irmãos e irmãs em Cristo. Estamos agora reunidos para mais um estudo da Palavra de Deus. Hoje, o último estudo sobre a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. São todos muito bem-vindos aqui à Liga de Leigos da Comunidade São Paulo, Comunidade Jesus Redentor, e todos vocês que nos acompanham nesses estudos de sexta-feira, em qualquer momento que vocês podem eventualmente também assistir, participar desse estudo. E esse estudo é um texto assim que eu selecionei para o final, porque a parte final mesmo do livro a gente já estudou, porque um pouco antes tem um grande capítulo, eu diria, sobre a esperança cristã, sobre a ressurreição dos mortos, sobre a vinda de Cristo, sobre estas coisas trata o final do capítulo 4 e o começo do capítulo 5. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o 18, daí o capítulo 5, de 1 a 11. Inicialmente eu quero colocar o seguinte, lembrar mais uma vez, que em todos os estudos que tivemos até aqui sobre os Tessalonicenses, essa era uma igreja muito querida na Macedônia, muito querida para Paulo. E ele tinha muitos elogios para essa igreja, sobre a fé e a prática da fé. O amor deles ao próximo repercutiu em toda a Macedônia e toda a Acaia, a Grécia de hoje e a região mais ao norte, na Turquia. Isso várias vezes é dito. Só que o Paulo também descobriu que havia alguma deficiência na sua fé, no conhecimento das coisas de Cristo. E talvez a grande deficiência deles fosse relacionada justamente sobre como esperar a vinda definitiva de Cristo. E talvez alguns deles pensassem assim, Cristo vai vir daqui a pouco, amanhã, depois de amanhã, então para que a gente vai ficar trabalhando, se matando, juntando bens e se tornaram preguiçosos? Nós falamos sobre isso semana passada em parte. Então, se tornaram preguiçosos, o Paulo diz, não, também não é bem assim. Cristo vai encontrar uma geração em vida, eu acredito que seja a nossa, mas se não for a nossa, como é que a gente vai ficar? Então, a gente tem que esperar a vinda de Cristo sem saber o dia e a hora. E o que é esse esperar, né? É dessas coisas que nós queremos tratar, então, nessa noite. O final do capítulo 4, versículos 13 a 18, podemos dizer assim, que trata mais da vinda de Cristo, e o capítulo 5, 1 a 11, de como devemos viver esperando esta vinda de Cristo, tá? Isso resumidamente. E as duas partes, no final do capítulo 4 e no final do 5, o Paulo diz assim, consolem-se com estas palavras, consolem-se mutuamente sobre a ressurreição, também dos mortos que já morreram antes de nós, consolem-se com isso e consolem-se com o fato de que Cristo morreu e ressuscitou e Cristo vai vir e levar para junto de si definitivamente todos os que creram e creem nele. Então, duas vezes ele diz, consolem-se com estas coisas. E é claro que nós temos que procurar sempre esse consolo, esse amparo, esse conforto. Talvez pudéssemos dizer assim, convém estar preparado. Para tudo nessa vida, a gente tem que estar preparado. Neste ano aqui, temos que estar preparados para, no dia a dia, para o que vem daqui para frente. Quem procura uma vaga de emprego, concorre a uma vaga de emprego, ele tem que estar preparado. Um jogador de futebol que é escalado para estar no banco de reservas, por exemplo, ele tem que estar preparado para a qualquer momento ser chamado
e substituir um eventual titular. Para tudo você tem que estar preparado. E no campo da vida cristã, o que é isto, estar preparado? Né? O que se requer da gente nesta preparação, nessa espera? Portanto, olhando agora mais de perto a primeira parte, o dia do Senhor, a vinda do Senhor que está para acontecer. O dia do Senhor, que está citado, na verdade, no início da segunda parte, o termo dia do Senhor, mas que está por detrás de tudo isso, na Bíblia, o dia do Senhor tem dois significados. No Antigo Testamento, geralmente, quando os profetas falavam sobre o dia do Senhor, eles falavam no sentido de chamar o povo de Israel ao arrependimento dos seus pecados, sobretudo da idolatria, adoração ao deus Baal e a muitos outros deuses. Vocês que pensam que o dia do Senhor será um dia de alegria, não, cuidado. O dia do Senhor será um dia de castigo dos que não se arrependem, dos que não creem no Deus verdadeiro. É claro que junto com isso, o dia do Senhor é um dia que se fará a verdadeira justiça. Será o dia em que as coisas serão colocadas nos seus devidos lugares. No Novo Testamento, esse dia do Senhor é identificado como a vinda de Cristo. Né? Para nós cristãos, o dia do Senhor não é um dia a ser temido, é o dia em que nós seremos redimidos, é o dia de jubilar, de se alegrar. Né? A gente tem que estar preparado para o dia do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele diz assim, não fiquem tristes como os demais que não têm esperança. Por quê? 1 Tessalonicenses 4:13, ele diz que o Senhor Jesus, no 13 e 14, o Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Esse é o resumo de toda a fé cristã. É o resumo, o suprassumo. Jesus morreu e ressuscitou por causa dos pecados de vocês. E este Jesus, o mesmo Jesus que os discípulos viram subir no Monte das Oliveiras, perto de Betânia, esse voltará do mesmo modo, ele voltará visível e glorioso com seus santos anjos. Né? E daí, naquele mesmo instante, naquele mesmo dia, os mortos em Cristo, diz o Paulo, os mortos na fé em Cristo, ressuscitarão. Para vocês, aos Tessalonicenses, vocês que aguardam em vida a vinda de Cristo, e eles que estão preocupados com o que acontecerá naquele dia com os mortos no Senhor, era uma dúvida que eles tinham, não se preocupem, eles ressuscitarão primeiro, e depois nós, os vivos, quer dizer, imediatamente após seremos recolhidos junto com eles, junto ao Senhor. Então, os que forem encontrados em vida não serão encontrados em vantagem. E os que já estão mortos, não estarão em desvantagem no dia do Senhor. Logo depois da ressurreição deles, nós, então, os vivos, seremos junto com eles, uma versão, a de Almeida diz, arrebatados ou levados de repente para junto do Senhor. Por causa dessa tradução, arrebatados, vem o que muitos entendem como o arrebatamento da igreja. A igreja vai ser elevada, arrebatada, e os outros deixados na terra para um outro julgamento e tal. Nada a ver. No dia da vinda de Cristo, os mortos ressuscitarão e a geração em vida, todos compareceremos diante do Senhor, e aí vem o grande julgamento, o julgamento final. Aqueles que estiverem na verdadeira fé em Cristo, estes para a vida eterna, os que não estiverem na fé em Cristo ou que abandonaram a Cristo, deixados para a condenação eterna.
Para nós, os vivos, diz o Paulo, para quem ele está escrevendo, é um consolo muito grande, que os mortos que morreram no Senhor serão ressuscitados primeiro. E nós, os vivos, somos instados a ficarmos firmes na fé, né? Por isso nós cristãos não choramos a morte dos nossos amados como quem não tem esperança. Os incrédulos não têm esperança. Nós choramos da mesma forma, o sofrimento, o luto é o mesmo, mas é um sofrimento, um luto com esperança. A esperança da ressurreição, do reencontro, do abraço, rever os entes queridos que partiram no Senhor e assim estar junto com eles para sempre com o Senhor. Console-se com isso, assim termina essa primeira parte. E agora, como esperar essa vinda do Senhor? A segunda parte, 1 aos Tessalonicenses, o capítulo 5, versículos 1 a 11. Estar prontos para a vinda do Senhor. Nós não sabemos quando e como será esse dia, né? Sobre os tempos, as épocas, marcar a hora, o Paulo diz, não tem como. Está no capítulo 5, versículos 1 a 3. Nós simplesmente não sabemos. O que nós sabemos é que virá como ladrão o dia do Senhor. Quando você menos espera, à noite, quando você está relaxado, quando está dormindo, é uma comparação. Quando você menos espera, ele estará aí. Por isso, o que é estar preparado? Estar preparado se a gente não está esperando com hora marcada. É estar na genuína fé em Cristo. Esteja acordado ou descansando, trabalhando ou dormindo. A gente não perde a fé pelo fato de estar dormindo. Por exemplo, eu costumo dizer o seguinte nas instruções aos adolescentes, aos confirmandos, o nosso batismo, no qual fomos colocados no reino de Deus, através dele, e o que nos dá o Espírito Santo, que nos ajuda, nos mantém na fé em Cristo, o valor do nosso batismo não se perde se alguém entrar num estado de coma, ou se a gente dorme. Então, se fosse assim, quando a pessoa não está conscientemente pensando em Deus, se ela adormecer às 11 da noite e acordar às 15 para 7 da manhã, das 11 da noite às 15 para 7 da manhã, ela não estaria na fé em Cristo. Nada a ver. A fé é uma condição de espírito que o Espírito Santo coloca no nosso coração e que ele mantém no nosso coração. Às vezes você está mais consciente dela, às vezes menos consciente, mas o importa é você estar na verdadeira fé. A grande ideia errada dos tessalonicenses sobre a vinda de Cristo, então, é em torno dessas coisas. Essa ideia que ele voltaria logo, e alguns deixavam de trabalhar. Outra ideia que os perturbava muito quanto a esses mortos que morreram e que eles não tinham certeza o que aconteceria com eles. Há muitas outras ideias erradas. Hoje em dia, tem a ideia de que com a morte tudo acaba. Quem não crê em Cristo, o mundo incrédulo, acha que tudo isso aqui é balela, a palavra de Deus é balela, não, que isso tudo está errado. É uma vã esperança que os cristãos têm, né? Então, o problema vai ser que Cristo vai voltar, e daí como é que essas pessoas vão ficar? Como é que nós temos que viver, né? Não sabendo quando Cristo vier? O Evangelho de Mateus, no capítulo 25, no Mateus 25, 14 a 30, tem aquela parábola dos talentos. Talentos são dons, qualidades que Cristo concedeu aos cristãos. Ele diz que um patrão, um senhor se ausentou do seu país, depois de longo tempo ele voltou para ajuste de contas. E a 3 empregados ele deu dons, deu talentos. A um ele deu 500, a outro ele deu 200, a outro ele deu 100. E mandou eles administrar isso. São os dons que cada um de nós recebe.
toda a nossa capacidade de servir a Deus ao nosso próximo. Aquele que recebeu 500, aplicou bem, recebeu outros 500, ele foi elogiado. O que recebeu 200, foi elogiado porque ganhou outros 200. Negligente foi aquele que só recebeu 100, enterrou eles, tentou devolver os mesmos, e Jesus diz, este foi condenado porque foi negligente, pelo menos podia ter posto num banco para aplicar. No caso, o que isso nos ensina? Cada um com os dons que recebeu deve servir devidamente a Cristo, amando o seu próximo. Cristo demora, mas ele virá repentinamente. Não esqueçamos isso. Como esperar? Ou poderia perguntar também negativamente, como não esperar? Que não estejam dormindo. Não é a história de dia e noite. Dormindo é o sono espiritual aqui. É uma figura de linguagem. Não estejam dormindo ou mortos espiritualmente. O que é dormir espiritualmente? Viver em pecado e não estar nem aí. Não se arrepender, não pedir força do Espírito Santo para mudar. Não pedir perdão dos pecados e do pecado, eventualmente um que pesa mais na nossa consciência, se é que pesa na consciência, e não querer mudar, não querer abandonar. Então, isso é dormir espiritualmente. Mas uma vida acordada, que é o contrário, né? É toda a nossa vida cristã. Diz que aqui se compara, no nosso texto, a uma vida de sobriedade, alguém que não está bêbado, mas que está sóbrio, está vigilante, está na luz, em contrapartida, contraposição das trevas. As trevas, a escuridão, em linguagem figurada também, para falar da vida em pecado. Viver na luz é viver em Cristo Jesus. Os nossos dias, isso nos alerta o Salmo 90, Salmo de Moisés. Os nossos dias são curtos e passam muito rápido. A gente é como uma relva, como um capim que cresce, depois murcha e morre. É muito rápido. Os dias da pessoa, diz Moisés no Salmo 90, vão no máximo 70, 80 anos e ainda vira uma canseira quando fica velho. Hoje, muita gente já passa disso, mas é uma canseira. Portanto, no versículo 12 do Salmo 90, ele diz assim, que nós temos que aprender a viver com sabedoria. Daí tem uma oração de Moisés, é uma oração esse Salmo 90. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias, para ver como eles são breves, para que alcancemos coração sábio, entendimento e viver como tu queres, ó Deus. Dá-nos essa verdadeira sabedoria. A sabedoria com letra maiúscula é Jesus Cristo. É sermos de fato seguidores de Jesus Cristo. É por isso, por essas coisas que nós oramos com Moisés no Salmo 90, versículo 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Essa vida de sabedoria se refere ao cuidado com o corpo, cuidado com a mente, cuidado com a nossa alma, com o nosso espírito, cuidado com a natureza, o mundo que Deus nos deu, o mundo criado de Deus, cuidar da criação de Deus, que é o ambiente que Deus nos reservou aqui. Cuidar da nossa família, pais, filhos, irmãos, esposa, marido, patrões, empregados, os irmãos e irmãs da igreja, cuidar de todas as pessoas, os nossos líderes espirituais. O versículo 13 de 1 Coríntios 5 vai dizer que nós temos que tratar com apreço, com muita consideração, os que nos pregam a palavra, os que nos instruem na palavra de Deus. Tudo isso é sabedoria de vida. Amar o próximo, então, em todas as suas necessidades e em todas as circunstâncias. O versículo 9 de 1 Tessalonicenses 5, o versículo 9, resume tudo isso, a vida cristã, uma vez mais em 3 palavras:
como Paulo tanto gosta de fazer. Ele fala em fé e amor e esperança. Nós vivemos na fé em Jesus, no amor ao próximo, na esperança da ressurreição e do reencontro dos nossos queridos e o encontro eterno com Cristo Jesus. Viver em fé, amor e esperança. Porque Deus não nos chamou para a morte, mas para a vida. Cristo morreu e ressuscitou das trevas do pecado, da morte espiritual, para não vivermos como mortos espirituais e morrermos depois eternamente sermos condenados. Deus nos chamou para a vida, para vivermos com Deus neste mundo e por toda a eternidade, porque é isso que Cristo preparou com sua obra redentora para todos nós. Tá? A morte e a ressurreição de Cristo garantem isso para todos nós. Essa segunda parte do nosso estudo também termina com a colocação: consolem-se com isso, com essas palavras. Consolem-se com essas palavras, consolem-se na esperança cristã da ressurreição, do reencontro, do encontro com Cristo na eternidade. Deus, Espírito Santo, nos mantenha na fé e na prática da fé em Cristo todos os nossos dias. Assim nós terminamos esses estudos da primeira carta aos Tessalonicenses, e desde já os convido para os próximos estudos de 3 capítulos da segunda carta aos Tessalonicenses. Deus continua com todos vocês. Amém. Vamos orar brevemente. Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado por essa carta maravilhosa aos Tessalonicenses, a tua igreja de hoje, a cada um de nós. Que nós, Senhor, encontremos conforto, consolo na verdadeira esperança cristã, que a morte, a ressurreição e toda a obra de Cristo nos garantem que também vamos ressuscitar e estar para sempre com o Senhor. Para tanto, mantém-nos na verdadeira fé em Cristo Jesus e na prática desta fé e na verdadeira esperança cristã. Em nome e por amor de Cristo Jesus, nosso amado Redentor e Salvador e Senhor. Amém. Obrigado.